no credible. Acompanha o programa Focus. Focus Puso no Focus Satan. Começa segunda-feira até sexta-feira. Tuku sia to tuku senulo racing ida. Live via canal TVA. Saya inspiração para futuro. Laron dia ba telespectador siran benam karya rai timor laran tomak spesial ba siran bemak sintrija programa teljali kusaun ya dade sandia grene. Nesmai bang ita surmal filafali ya programa Focus. Sana fating hau hotelio ote. Dia telespectador siran singet ita hatene quase basic fulang idona itene estado declaratan estado emergencia dahat. Ita hatene responsabilidade ba execução ka implementação estado emergencia para prevenir COVID-19, agora ihawana Ministério Saúde nia responsabilidade tamba Centro Gestão Integrado ba crise lai hationa. E deresan dia kirene ita karakatene kono ba progresso serviço idane ita iha bainaka lain tolo importante tebes iha fating idane program ne realiza tamba cooperação entre televisão do Kusan Timor ho Ministério Saúde hahu ohen lo cada quarta-feira ita se iha programa importante ida kono ba dissemina informação kono ba progresso prevenção COVID-19. Dia kau introduce keras ba telespectador sira itene baina kasir importante ne be sandia kirene muito coita. Primeiro senhora Maria Abenia, coordenadora Pilar 4, vice-coordenador Pilar 4, Loron dia kebaita. E bom dia ba ita hotu ia studio idane. Segundo senhor Ismail Barreto, husi Pilar 5. Bom dia baita. Pilar 5 toma responsabilidade ba serviço laboratório. E ikosliu ia sorry na ba Dr. Nilton Ducarmo, husi Pilar 7. Ita tene Pilar 7 serviço iha area ponto entrada. Wensa halo gestão ba itania maluk timor sira na beta mamai hatine território. Sira tem que halo assistência basira tu itabel hatene kata kitene maluk sirne mai ho condição saudável kalai. Dia how kedas husi Dr. Nilton. Dr. bela update tok kono ba situação geral serviço prevenção COVID durante basic fluida na iha estado de emergência dene. Bem, obrigado pela oportunidade e lalu atau tader diat ba senhora Telo nomos colega Sira Hutu e telespectador Sira hene hau anti sahu atau qua tete validate kataka iha pilar ne bemo senhora Telo temi ita iha Ministério Saúde COVID-19 ita ia pilar amutu kotu pilar walu e ikusmai ita aumenta tam pilar ida ita bolu pilar sia. Pilar walu ne ida primeiro ita quale kona ba comunicação. Não nemos sa segundo nere risco e terceiro hare kona ba ia ponto de entrada ne maka 4 vigilância 5 laboratório, 6 ita qual é a baia prevenção e infecção e controle, 7 gestão caso e 8 a na baia financeiro operacional e 9 e que mais ita usa baia serviços essenciais. Dan maka pilar sirne tahu que decía estado de emergência primeiro e existe itu agora. Coordenação serviço nebe maka hau liderar a execusi amni coordenador geral nomos ho pilar 1 hodi hare serviço pilar siraselo nebe a situação geral ikus tu hatore ba ia telespectador sira katak depois de centro de gestão crise lá ia serviço tu entrega para o Ministério Saúde. Mas bem, o Ministério da Saúde, lá o serviço mesmo, mas bem, coordenação interministeriais, intersetores, lá na FATEM. E daí, está lá depois de quase pulang rua, recém está o presidente declaratan, ba estado de emergência pada hat. O estado de emergência da hat,
tatutu hare katak nini emphasize liu ya ba ia fronteiras. Serviço sai da maka Ministério Saudi liu husi equipa COVID-19 halo. Encontro coordenação serviço lá na fatin o interministeriais, instituições, nomos ho para ser sira. Nunemos entre pilares. Pilar dan bema kola parte importante agora e serviço pilar serne hotu, mas be se ita focaliu ba ia hare ba ia decreto presidente ne bema ka focaliu ba ia are fronteiras, então pilar 3, 4, makene siraninya papel dan bema importante tambah hene bama ka sira bisa 3 porto de entrada, belíssimo, trata de maluk sir novembro de pertama e depois mos correndo ao pilar 6. O pilar 5 hodi halo vigilância. E se cara ia done saída depois de hatame karantina depois de 14 dias. Atau 14 dias se hasai sir sampel lori ba laboratório. Laboratorium se ia na caso positivo rumah maka bersida husi equipa pilar 7 ba serviço ba lori hodi batau ia fating isolamento nebe preparado nebe atu dia atu hatoret katak in geral serviço covid durante ne husi antes declara Ministério Sadurasik honini equipa halo serviço e até a data se na fating halo coordenação hadiah saya nama kita sidau ia força tang saya dan emosi falta. Mais ou menos assim. Ya, kari kono ba paciente tamba ita ia pilari da importante ia fronteira ita tene katak durante ne barak tama isi fronteira liusi dalam legal balu liusi dalam ilegal. Situação ikut kono ba paciente. Sim, nessa oi hawa tete katak ia liu ia ilegal nomos sira nebe ilegal ita trata hanesa. Quer dizer, kata isira ilegal ita porto de entrada identifica ou maluk sira husi ilegal ou sinti ali que explica também não be ilegal. Ita qual é quando ba ilegal, quer dizer kata kita ni maluk sira UPF ou ita ni colega sira no serviço de fronteira, ou hira sira captura ou identifica sira lori diretamente ba ia fatin nebe maka aloka ia fronteira ia naran atu ia suaiga atu ia batu gadega ser lori ba fatin nebe maka designado heneba heneba depois sira se contacto ba ia focal point husi pilar 3 focal point pilar 3 se bahare identifica e ser coordena mai pilar 4 halo vigilância e saya damak durante na halo ami foca para pilar 8 para hari fating hode mehatama karantina. Nebe situação idanese acontece na fating até agora. Labara que macam ilegal ida rua lorlon se iya. Oke. Então how balai Dr. Ismail husi laboratório. Wente metelo kata itania Timor Síria ka estrangeiro sira balu mai tama territori e governo fo licença basira para bele tama mai. Serviço tuirmai mak kono ba laboratório. Itu bela update kono ba serviço saída ma laboratório halo durante estado de emergência da hatirin. Dia durante husi fevereiro mai até a data laboratório processa ona amostras hamutuk 5.600 amostras. E amostras irakne foti husi itani maluk sanabe maktama mai. O foti husi sentinela sira. O mos husi emanabe mak precisa halo teste também precisa certificado atau halo viagem ba estrangeiro. Itania procedimento agora de down makne quando matama mai sira se hela he karantina. Sira hela he karantina depois balo auto karantina, balo he karantina e fating nebe o governo preparou. E o hira sira hela on até 10 dias. Equipa usi laboratório seba foti amostra swab. Sira se foti swab depois loreba e laboratório nacional. E laboratório nacional sei halo teste.
Han tempo por volta de 24 horas ou 48 horas e depois a me for ricas resultado da vigilância. Mau continuar cara kusu tambah saya mak tem que hela lorong senulu mak fing laboratório bela no teste basira. Eu não ainda nem ouvi o Dr. Nilton bela explica claro liutan. Ok, continua. Mas é importante mak vírus né quando ita for tempo 14 dias, né ita bela hare se carik emane infectado do o vírus né. Então ia 14 dias nia bela develop sintomas ou la develop mo sintomas. Nebe ita teste ba emane bemak asymptomatic, namos emane bemak symptomatic hoto. Nebe ia 10 dias ita teste ba ema hoto, molok ita husiksira livre ba comunidade. Ok. Ok, e teste idane sama bela anuncia kata resultado teste idane positivo kan negativo. Agora teste idane, método de teste idane ita bol narana polymerase chain reaction. So idane método fong nebe maka usa o laboratório, usi ano 90 mai, e para que o teste hirakne se utiliza e o laboratório nebe maka halo pesquisa. Sida utiliza para que o laboratório clínica sira. Mas teste idane teste da polymerase chain reaction ka PCR, idane nebe teste idane nebe maka gold method ka gold standard agora dan usa atu detecta ba vírus corona. Ok. E bela explica mas quando para resultado ikut paciente da positivo né também tem telespedor sira karika balu sida ukhatene quando para condição ikut itania paciente importado husi Indonesia. Sim, quando a minha teste idane ita buka matéria genética husi vírus idane. Ok. Quando positivo. Quando la positivo, la positivo, mas tem que usamos aspectos clínicos ninguém para rodar. Cara que se sintomas ruma para depois pela teste filafali ou pela garante duni kata emane negativo duni. Quando emane positivo ita for resultado para vigilância depois equipa clínica isolania. Ok. Ia fatin bema alocona nessa próprio para isolar paciente e depois durante nia isolamento ita halo na fatin follow up teste. Normalmente paciente nebe positivo ita halo follow up teste bania han tempo semana ida ou semana rua depois nia negativo. Quando nia negativo ana nia bela filheikas banium. Ok. E resultado ba ema paciente importado nebe positivo ne hatur duni katak nia negativo. Paciente importado ikus ema hus Indonesia Jawa Tengah. Sim, ida né negativo. Negativo. Quando ita teste dalla hira, depois ita foi anuncia. Salah ia dia 15 de agosto governo anuncia. Usa criteria usi OMS ninian. Quando ita usi paciente de livre, usi isolamento, ita tem que halo teste dalla rua e dalla rua tu irmalo né nia tem que negativo. Ok. E ida né acontece dunia paciente ida ikus. E agora dadang tol lorong ida uhin. Ita ihatan paciente positif ida. Ohen ita lah ia paciente positivo ida mas ita iha hela paciente positivo nebe mak iha Veracruz. Lá iha caso fone ida nebe mak detecta ohen. Paciente positivo nebe ita dihan paciente positivo ida ema Indonesia. Ema Timor One. Ema Timor One significa ida ne paciente fong hafuin de paciente husi ema Indonesia. Sim, se ita tuir página Palácio das Cinzas em Facebook ita detecta tan caso ida total caso nebe mak agora ia Tenerain 26. 26, ok. 25 recupera ona, ida maksi iha paisa. Ok, então telespedor siran sang ita rona rasi kata agora da daung ita iha tan ona paciente positivo ida. Lebe se iha hela centro isolamento Veracruz. Nune ita iha tiona paciente ruanulo resineng positivo. Dia molo kita continua balah balai senhora com a vigilância. Pilar 4. Ya, o ponto de entrada. Ok. Bela explica to quando para serviço ida. Obrigado por tempo. Ulukna im bundia ba ita hotu. Inamos bundia mos ba ia telespectadores sira hotu nebe maka agora sintoniza hela. Itaninia evento dene. Ahanoi em primeiro lugar atu det kata ami parte husi pontos de entrada
ami husi pila 4 hari liba oinsa atu assegura itaninia pontos de entrada ser hotu nebe maki itania territoria Timor Larang. Nebe serviço sera maka ami husi pontos de entrada nebe halau. Primeiro atu hatene kata pontos de entrada ni serviço nebe maki iha na sistema ida nebe mak fornece na li husi linha de coordenação hamutu ho stakeholder sira maka itu hanesa hatene kata hanesa imigração nega namos UPF sira atnune atubele assegura no atubele responde ba iha fatim pontos de entrada sira husi itania ponto entrada sira husi mos via aeroporto namos via porto namos telestre sira atunune atubele ho itania stakeholder sira so in how mencionana o in sabere atubele assegura ba pontos de estrada sira be maka mana be mak tama sira be mak mai legal namos ilegalmente hono indane mak parte husi ponto entrada ninia serviço ho insa atubele controla pilar 4 hamutu ho itania identidades importantes stakeholder so in how menciona e ponto entrada terrestre itela sala sai construção makas iha itania estado de emergência né liliu município sira no raiwa iha ponto entrada hira iha área terrestre honoin iha hanesang ohin iha pontos de entrada área terrestre sira maka itahre iha município tolo município tolo nebe mak sai hanesang potência risco ne maka define ona kata município Cobalima município Bobenaru Maliana nomos Raio Ekusi e mecanismo serviço iha ponto entrada banghira ematama mai sermit bol siralo hanesang ohin na pating husi inisio hawatete teona kata mekanisme nebe mak halo iha ponto entrada sira liliu iha área terrestre sira ba município tolo nebe mak oi mencionana kata sira ni serviço ne mak hanesang mos mak oi how mencionana sira oi sa para atubele serviço incorpora hamutu amini equipa pessoal saúde sira iha pontos de entrada sira hanesang iha mota ai iha mata ain Batu Gede iha mos ba iha parti tunu bibinia itu kuliah konu ba pontos de entrada barak mai be fokus liu mak itare emane be mak tamasai barak liu liu iha fatin be mak menciona nesang mota ain itania ponto de entrada Batu Gede namos iha mos parti husi município suainia maka itohutu hatene ponto de entrada nebe mak iha município Cobalimania iha parte nebe mak iha Motamasing namos iha mos parte iha município iha liliu Raio Ekusinia mak itare hanesang itania Sakato Koisilu idane sai hanesang mos ponto entradas nebe maka itanini passageiro sira tama bela dihang legal namos ilegalmente ihana ba durante ne serviço nebe maka sira aminia pessoal sira halo serviço mutuk incorpora ho itaninia UPF sira neka ho imigração sira lili área fronteira sene ho UPF sira namos iha mos da força sira nebe mak serviço mos ya área porto sira de entrada sira na ba o insa sira atu assegura itani emar sira tama ilegalmente. Agora, há um processo legalmente, lá é problema. Sira tama, mas bem sira nebe mak o insa atubel assegura sira nebe mak tama ilegalmente, né mak precisa serviço para atnune itabel assegura sira para atnunemos belemos tau sira iha karantina ou confinamento de obrigatório. E cada ponto entrada ita iha pessoal Saudi iha ba hode pela atende MSR nebe mak kalau movimento tama mai. Sim, iha hono iha ponto de entrada sira iha município tolo nebe mak hau kuliah hau mencionana katak amine pessoal saúde sira iha na ba atubel cada ponto entrada iha emana hira iha na ba iha aminia médico sira mos iha aminia enfermeiro sira sira nebe mak serviço atubele for atendimento iha parte triagem o hira quando sira tama mai saída det mak sira atubele fornece ba itaninia passageiro sira tama legal nomos ilegalmente en hawnuing idane maka parte husi
E além disso, ia mos facilidade selo, por exemplo, transporte atau bele movimento itu nih maluk sila tamu husi Indonesia, ia motain depois ita mak prepara governo prepara facilidade atau tulas sila tamu mai dilio. Dia, hahonoi ita kuliah kora ba transporte, husi início quando o enhira quando se ela itania centro integrado de gestão crise maka assumi ela momento né e transporte sira suporta e momento na ba mas depois de ita tama tia mai fase na be makhalo tia na integra tia na ba iha Ministério Saúde hahonoi husi Ministério Saúde ne be mak ami coordena ho aminia pilar 4 pilar 3 ou pilar 1 atu responde vai a transporte sira ne be mak precisa atu bele transporta itaninia ema sira ne be mak o cidadão ou passageiro sira ne be mak tama iha mos legal niang mos ilegal niang nebe durante ne Ministério Saúde ninia facilita hela transporte serne nemak haudian kata ki início ne amne linha de coordenador linha de coordenação ho pilares sira liliu relevante pilares 1 pilar 3 ou 4 ne importante para assegura o hira tama controla no mos o hira transporta ema husi fating legal ou legal mas iha fating karantina ne be maka preparado na. Okay. E se tu kuliah kono ba ema na be tama mai itene território ho legal ita tene tama mai ho matan claro e ita bele atende ho claro ida sira husi ilegal quando o UPF sira hetangkari sira bele direita lori maluk sira mai dili ou tem que entregar leba pilar 3 iha motain. Awalnya ini importante mas kita kuliah kona ba iha parte rua legal ou ilegal legal ne lah ya problema tan sira tama otomatis ita pessoal saúde sira bela assegura sira liu si procedimento ne bemak iha ona agora sira ne bemak ilegal o hira idane itania UPF sira ou itania força sira ne bemak serviço área fronteira sira liliu ya durante ne observação kata sira makasli tama ilegalmente mak iha parte hanesan si tunu bibinya posto tunu bibinya então tu hatene e depois mos parte mos husi itania motain sira ne bemak sira liu husi dalan sira ne bemak ema bolu dan jalan tikus serne ai hanaba quando hira itania sira UPF sira quando hetang ita kuliah dan captura lifuan captura ni sira mai be quando hetang então sira quedas ema sira be tama ilegal e sira hal comunicação quedas ma iha pessoal sira iha amininia município ne be maka relevante sana se município por exemplo sira hetang iha Bobonaru sira hetang iha Maliana iha Tunubibi ou iha fati ne beres mak ponto de entrada sira henaba então sira halo linha de coordenação UPF sira ou PNTL sira serviço de coordenação telefônica das iha coordenador pilares iha município atau agora se cari que sira telefone liu si coordenador pilares 4 foi siramos atuinsa para atubele lalais imediato para atubele buka informação lalais atua Hodine prepara transporte e cada vez mais durante ne aminia husi município iha seda ituang então sira liga fale mai nacional. Então a Ribeira Nacional amirona informação li husi pilar 1 e depois informa mai pilar 4 então imediata transporte prepara husi parte do Ministério da Saúde hodi bele vai fate refere atu bale evacua ou transporta ema sira mai karantina obrigatório. Okay. Taba fari Dr. Nilton Lai. Dr. Nilton peli speak klien di tan kona ba gestão husi itinia pilar. Obrigado. Antes de nada, cara, toda a informação, né? Até depois do presidente decreta Conaba iha estado de emergência da HAT, interministeriais, halo encontro e moço decisão ainda kata itane fronteiras ne loke cada 17 dias. Kalau 17 dias, okay. Mak fronteira loke ba movimento ema. E nem fronteiras. Movimento. Desculpa, doutor, eu quero clarificar tani tuan. Cada 17 dias significa 17 dias mak pele loke entrada da lei. Okay. Ne ba movimento ema. Okay. Ba movimento sasang ne cada terça-feira. Cada terça-feira, okay. Semana. Agora, quando ba karantina obrigatório online, us informação ou decisão ne be maka equipa interministeriais de Votiona kata emotutu mai ne obrigatório.
sira iha duni iha sira nebe maka iha bel halo auto karantina maka sira nebe mamai ho out. Mas tem que processo na fatin ba iha itania ministério husu na fatin licença. Mas ita forward ba ema ba rua foi excepção ba parte rua det. Parte ida maka diplomata sira. E parte seluk mos husi sira UN agency. Parte rua nema ita fo auto karantina mas be antes molok auto karantina ita tem que atoluk karta rumah e depois makusi equipa sei bahare se serne faten ne kata bele duni halo makita foi ba razão sai da maka equipa foti dane tambah hareba caso ruane bema ikus itare caso importado e segundo caso ruane asintomático to quer dizer kata la fo sintomas rumah ho razão dane maka equipa COVID-19 husi Ministério Saudi, serviço muito com Ministério Negócios Estrangeiros, nomos husi imigração, sai decisão dene mau karaka When ita dehan molok atu decide tama auto karantina, precisa hatu do karta rumah. Karta husi emana be halmo karta husi ema ou instituição ou hansa companhia rumah atu dirigi bahia coordenador geral. Katak emane atu mai sa lorong sa data. Husi neva maka bersida sei fo tempo ba equipa pilar 4 vigilância hodi bahalo sirenia assessmento ba fating refere. Base ba sirenia assessmento sira recomenda katak bele ou la bele. Assessment ba hela fatin. Assessmento saída indicador assessmento makita reba infecção prevenção controle katak bele galai fatin mesak depois ema bela basic ia galai. Então sirane uma nete mesak duni quarto mesak ou uma mesak la basic vai minha família lá ia atu garante katak durante 14 dias ni heneba ni la ia kontak. Idane. E ita mostrona katak banghira ema tama mai ita bele fo licença ni ba auto karantina banghira ni lore carta declaração katak ni livro COVID. Idane los? Idane ita la usa idane. La aplica. Ita la usa idane tamba ni bela mai ni halu te texto lorom durante la transporte ni que inta la tena sere ma acontece. Durante ni viagem. Então sira mai tem que tama na fatin quarentena depois de lorong sanulu hanesan hau liga fali ba oing besai da maka nia mau balong hatu suba senhor Ismael kata tama sama lorong sanulu. Entre tamba itare o senhor Ismael explica ona kata husi des to dia ni ta foi hahu incubação husi vírus nerasi. Nisei depois de 8 to 10 dias, eda nemak ninia risco de atu halo transmissão nemakas. Sekarang ni positivo dun. A horazão de nemak kita recomenda kata kita sai e tempo neba. Tempo neba kita sai depois for jadi hareba ia ninia quantidade da ninia virulência te pulang sini ia husi vírus nerasi. Eda nemak decide fatin nene. Sehingga nem akan aumenta tan. Agora quando fali ba ia serviço de gestão casos, sim. So em senhor Ismael Atetena kata depois de 100 dias, 100 hari pas itala ia caso, depois de caso 24 ikus itala ia. Então depois de danema que ia fali depois hari ke 101 ita declara fali de 4 de agosto ita declara fali caso fome dan nembe maka husi maluk importa usia itene maluk sirne bema serviços ne usia Indonesia ita trata Veracruz depois lá outro dia 19 ita asai 20 ita detecta fali caso fome ida nebe mak agora número saiba 26 e caso ne agora ita arrehela Veracruz. In generalmente serviço si pilar 6 nia mane pilar 7 nia mane unsa bele harefating isolamento gestão hotu nebe maka ia relação ho paciente confirmado idane serviço si pilar 7 nia unsa maka bele mobiliza a paciente husi fatin exemplo as ambulância ne tama pilar 7 unsa garante kataka
ia isolamento, ia equipa proteção individual, ita boleh PPE ne garante tem que ia na fatin. E daí ita tem que além isolamento, mas vamos fatin sirane bemak ia triagem sirane ita garante kata ke sasan sira ne tem que ia na fatin. Nebe atu diang kata serviço pilar setiniang gestão caso maka hare unsa atu bele organiza o atu unsa para garante serviço garante kata atendimento baia itaninia paciente la sesu si padrão nebe maka o MS recomenda. Itu inclui pacientes MS nebe maka tama ia karantina ia umarasi. Karantina ia umarasi ne Laos. Usia minha parte me bene usi pilar 4 sira colega sira vigilância sira heneba, mas be ia comunicação ami quer dizer quando sira precisa treinamento rumah nebe maka ia relação ami bela serviço mútuo hodi for treinamento ou asai fal conhecimento ba pessoal sira nebe ia karantina. Nebe pessoal sira karantina nene responsabilidade ba ia pilar 4. A pilar 7 ni hare lolos de ba ia gestão ia área clinic los de ia hospital ia isolamento sekarang kita temi dele isolamento agora down ita halau ia Vera Cruz ela depois estamos haremos ia gestão caso lili dan nebe maka dalam bar kami halo maki suai oi kusi estamos dalam bar sira hetang caso rumah sira coordenador pilar 7 halo comunicação ita insama atu bele zere paciente nebe mak ho suspeito ia fatin sira neba. Okay. Então para senhor Ismael, quando ba incubação atu bele tempo incubação e loron sanolo. Bele explica to quando ba tecnicamente quando ba idene. Tamba itania população sira nia compreensão de handet quando tamamai ita halo pemeriksaan depois ita hetang la resultado depois lo requeres atu valor laboratorium para bele tahu incerteza kata emane moros kala. Mas afinal lah ya tempo ida bolo tempo incubação ia loros no de lá. Sim, karakter virus ini reclamação. Sim. Virus COVID, SARS-CoV-2 virus na bema cria moras COVID-19. Virus ida phone. Se fases barak se estudos barak na bema halo hela atu hare los karakteros vírus ida nene rasik. E husi teste na bema halo hela laboratório teste ida ne buka atu identifica se vírus ne infecta emane doni. Vírus itu lahare. Itu sobele halo teste para hodi identifica yang positivo ou lai. Itu nia teste nene teste bema itu utiliza ne ita hanaran gold standard gold method tamba entre lorong ida balorong tolu when hira emane infectado na ita bele detecta. Agora teste nene kari emane ia virus ida ita expose tia be genetic material virus nene depois ita amplifica. Hanes kari me sim photocopy ita halo copia barak nene makina bele identifica dihan virus ne ia duni. Segundo virus ne laia makina nela bele halo copia amplifica. Então também nema ita for tempo incubasi ya 14 dias né para atuar. Dificuldade ida de vez em quando é assintomática. Assintomática nia lá sintoma mas que nia ia vírus ida né. Mas bem nia lá sintomas anessa nos meeting camer. Então ida né se nia lá fica que nia ia do vírus né lá de vez em quando dalam rumah itu for resultado saim sempre nami la senti boti dami dia kela mas tama itu lah hari virus na itu sobele hari duni husi teste laboratório tama nema ka importante para ita for tempo basira seguro lah ita ne recursos ya timor paling dia kliuma ita ne recursos ida test ou tracing ita halo na iha fulan hira liuba ita identifica ema positivo ita halo teste basira depois isola sira ita consegue la halo vírus ne sai e a transmissão local. Comparo nação sira selo em hospital ou equipamentos avançados, cara que moras ita bele salva, mas ita ne recursos dia clima ita bele
isola siraseiro, ita bele identifica siraseiro, ita continua halo teste. Nebe mas que estado de emergência ou lá, é laboratório funciona no fatem sábado domingo continua lá no fatem continua teste para secar que a casa positivo ruma, ita notifica que a equipa na bema pilar na bema responsável at foto medidas. Ok. E banhira teste halau, precisa tan lorong hira atau anuncia? De vez em quando, agora dadão ita a plataforma tolo na bema que utiliza, e a loron semana hira kliba ita hetan tan ita sosa tan test kit, na bema que utiliza a máquina zin expert na bema agora dadão e o município balamos ia hona, sira usa ela para halo teste TB e máquina ida nemos bele halo teste ba COVID-19. E daí ni resultado por volta de 1 hora. Ok. Ya mas ho plataforma na bema ita usa antes e daí se cali ami halo teste ba amostras por volta de 96. Pessoas? Significa indivíduo sample husi amostra husi 96 indivíduo, nema kami halo teste da leida. Ok. E quando amostras barak, han tempo e tuan lorong ida o rua, tamba precisa extraksi. Precisa processa depois tau bahia máquina para hodi halo teste. Por exemplo, nessa ita halo tem para atu ilustrar ou em sama teste de laboratório au foto exemplo se dá por se quando ita halo akar tem bumbu ida precisa atu tem moro ida precisa bumbu iwe. E bumbu serne balu holo silosa selo, e cara ema barak precisa bumbu né então ita buka lá. Então durante né atu halo teste ida precisa compra sida né, e ami além de né ami íamos colegas cientistas sira Rússia e Austrália né vemos que foi lá apoio, quando o resultado sai, quando a reação uma falha, ami sempre consulta para anunciar. Depois quando ita só se fila fale reagente foi um ruma mai, ita coco fila fale reação honini volume para tu garante que a qualidade né los do nigala positivo do nigala e cara que emane o vírus mais bem ninia concentração que viral load ni 800 ita bele detecta gala. Atu né la foi oportunidade para ita tu falha lá detecta cara que emane assintomático e depois ninia vírus ni 800. Então ita assegura a qualidade do teste né para bele detecta mais que emane vírus ni 800. E resultado teste ou matéria teste né se tem antes tem que ir para a Austrália e a estado de emergência agora se não fazem e a processo né ulu ita halo teste né primeiro e laboratório ita ia fazer na validation phase e a validation phase ita desenvolve teste de forma ita foi implementa ita cara compara resultado né ho laboratório selo. Atu garante kata ita teste né resultado A e na vamos tem que resultado A nessa. E daí ita halo hotona ita passa finalize OMS mos facilita tan external quality assurance significa que taxir haru que sample husirai selo mai ita halo teste emama hatene resultado mas ita la hatene resultado. Ita halo teste depois ita relato file fale vai ter resultado hori compara e ita ne concordance rate que ita ne resultado ne 100% loss. Significa ita ne capacidade de laboratório capaz para tu ajuda e detecta no funo sobre COVID-19. E significa bele teste rasik, pois bele anuncia rasik. Mas bem na fatin halo consultação para laboratório israelio. Sim, ita halo teste rasik né. E depois ao serviço nesse cientista e laboratório foi apoio técnico, serviço a muito com colegas sira balu e naba. Ne per loro a mi halo teste depois harene ne qualidade e a mi serviço a muito ita nia microbiologista sira e colega balu ne bem base em Austrália sira foi apoio além de hare resultado sira mas foi apoio mantém na fatem que supply logistic para teste hirak ne lá na fatem ita hatene agora ne demand global demand para teste kit sira ne asla lima então ita ni nação que de vez em quando difícil lá tu retança sancer né tama mais depois o estado de emergência movimento transportes bamaimos lá nessa rotina então
apoio husi cientista sira ya Australia ne maka tu garante kata oke idane tem que lalais haruka ba idane tem sosa tem que repete fila fale teste idane tem que hare fila fale kokotok volume idane kokotok idane então lo lorong ia laboratorium além de halo teste rotina amemos sempre experiment koko na fatem experiment na fatem Oke, então haba lai husi mananya kona ba tes screening ia area entrada. Unsa prosesso idane itu pode halau. Dia, obrigado dali tambah perguntas. Ahono em processo ba iha wanghira passageiro sira tama, nebe mak durante dane ami husi equipa bilar 4 halau iha ni pessoal saúde sira iha ponto de entradas, makane são wanghira sira tum. Em primeiro lugar, aí a minha equipa sira nebe husi ambiental sira prepara halo desinfecta ulu ba iha passageiro sira ni asasang. Hafoin depois de sira halo tia desinfecta, hafoin passageiro sira tama e depois sira husi ita aplica ulu ita faselima basira orientação husi equipa sira saúde ya fati refere orienta sira atu faselima na fati mantém usa máscara usamos distância social 1 metro idane depois de idane hotu hafoin sira tama mai fali iha parte iha imigração nia wan hira sira tama na mai ba maka sira foi bele halo uluk screening ba iha temperatura ba sira nia suhu ba cada passageiro sira e depois de dane how foi iha ba amni equipa sira prepara screening li husi screening kartu dane be maka kinur dane be maka hatu hareba iha história viagem nia então e depois de idane sira pessoal saúde sira halo entrevista sira how foi karik sira wan hira passageiro sira tama na vai parte iha na larang equipa sira si halo screening ulu li husi ka kartu ne história ba iha sirnya viagem ne então how foi sira hare kari husi passageiro sira ne be mak mai ho sintomas rumah hanesan katak ising manas mearo isbo ada is araske momento na ba karik hetang passageiro sira mak ho sintomas hansane então sira halo quedas ba iha karantina provisoriamente sira how foi sira ne be maka wan hira karik sira halo livros screening história viagem os pessoal se ser russo sira how foi sira lá tudo indica ser sintomas então sira refere al tama na Bahia imigração para tu beleta usar na tama ba ser visa taka visa homos processo Bahia alfandega sira lá para atende sira wan hira atu foti ser nia bagagem sira wan hira sira sai idane maka processo ne be maka durante dane parte rusi ponto de entrada ser halal. E depois de isto, na fatin, ami coordena ho pilar 3, nebe maka responsável liu Bahia atu transfer sira Bahia karantina. Então, equipa saúde sira iha ponto de entrada entrega te Bahia sira nebe maka responsável ba karantina iha na ba momento quando to ami hamutu que na ba pilar 1, pilar 3, pilar 4 iha na ba hotu para tu responde ba isne passageiro sirne atu bele evacuação ou transporte sira. Então, ia ba antes de atu refere sira ba karantina husi partimos ponto de entrada sira muito ko itaninia pilar 3 sira halo fa hailuk informação basira wensa sira atu bele sim informação mahira sira atu ba karantina mantém na fatin ho itaninia kriteria sira nebe maka ita fosaina husu OMS na mos homos a Ministério da Saúde. Atu aplica na fatin. E depois de informação serne fote ona mak how foi careta transporte nebe mak os Ministério da Saúde preparado ona how foi entrega hatama sira hori sira baiha careta larang e depois a minha motorista sira lori acompanha husi pessoal saúde sira pessoal karantina sira batoya karantina hotel karantina nebe maka confirmado ona prepara atune sira bele halau sirninia karantina durante 14 dias. E oni teteme kono ba história viagem. Sai det mak itania pessoal sira hakala katene husi história viagem. Sim, iha história viagem mak sira ita hare principal yu hanesa iha kartun hare sira nebe mak hanesa mai husi na saun nebe mak afetado. Na saun sira nebe mak ho caso nebe mak astebes.
Ida nama história importante atu bele iha kartu dane ita precisa atu hare screening kari dane atu hatene sene viagem durante sira laune sira mai usina saune sira lihu sine be usina saune dane be bahina saune dane be atnu ne para husi história ne mak atu bele fo fácil ba iha a minha pessoal saúde sira iha ponto de entrada sira atu identifica para atnu ne sira ne bele tau kat sira mai usina saune afetado hakara kalakoi tem que ser bahia confinamento obrigatório ou quarentena obrigatória basira. Atu assegura sira durante 14 dias e depois iha quarentena iha médico sira enfermeiro sira nebe mak iha na quarentena prepara para atu lorong atu bahalo observa bahia sira ninia saúde durante 14 dias iha quarentena ni larang. Hauna ida ne mak pas. Dalu sebe ita hetan maioria sira tama mai itene território husina sauna be. Hawanoi durante ida ne maka husina saung afetado sira maka hawanoi barak mak husi tama husi hanesang husi durante ne husi início agora da daukne maioria e depois de tama fase si ba iha dalahat dala tolo badalahat agora tang dakleur tang se aplica tang badala 5 hawanoi agora da daukne será acontece sira tama husi nação hanesang por exemplo si Indonésia sira nemos mai composto husi estudantes sira mungkin sira nebe makan ema sira nebe mak mai halal serviço trabalhadores namos sira nebe mak mai husi itania nas ansa itania diplomata sira mai husi nação sira hanesa nação husi Austrália Nova Zelândia ou nação sira nebe mak itabela dihan kataka nação nebe mak afetado namos ba itania estudante namos ba itania comunidade balu sira nebe mak tama ihanaba nebe ihanaba ne durante dane sira tama mai be makne processo regulamento nebe mak kusi ponto entrada halo tuir orientação husi amininia presidente ba iha Pilaris namos coordenador geral ba Pilaris ba iha Ministério Saúde kata sira mai tem que ser outro ba iha itania confinamento obrigatório, quarentena obrigatório, nós auto de quarentena. Mas que nessa hoje em dia ona, hoje o colega doutor o senhor hatoona, kata guan hira sira tama, mas que hosurat nebe mak sir haturu, mai be hakara kalakoi na pating itania nação, utiliza na pating confinamento obrigatório ou auto de quarentena. Basira nebe mak tama. Legalmente. E hoje ita teme kona ba sira nebe mai precisa tu hetan screening tem que hetan informação claro durante tu vossa experiência ia kala ema ruma receita atu tuir prosedur nebe maka italo ya area fronteira receita la koi atu tuir prosedur sina la koi simu atu fatin karantina meme governo preparationa o la koi tuir processo nebe ia laran hetan screening ou tem que iha tempo lai para bela ron explicação husi pessoal sira. Durante husi a minha observação direita, o hira quando tama a sempre hamutu iha itania aero sira aeroporto no mostro ponto de entrada sira. Katak o hira sira tama, mas que sira la iha katak diang atu lakoi atu bele tama ba iha atu bele screening idane hakaraka lakoi sira idira decide ambas sernia anrasi katak ami pronto hakarak atu screening no ami pronto mos hakarak atu bele decide vai karantina depois de tare fase de matuir ikusiliona ne sira rasik ho sirnia decide anrasi sira pronto hakarak atu pois sira barak maioria sira hakarak rona atu informação ne bema kusi parte ami equipa saúde sira ya ponto de entrada sira no mos kusi pilares 3 nia karantina nia hato informação basira iha ne momento ne iha baru criança ne ami precisa lá atu simo a minha família sira balu mai liur mas ami baseia na fatim bahia criteria ne bem rigoroso se lá iha família ida atu bele basic ida ne responsabilidade on hira tama entre ona imigração a parte mos autoridade sira ne bem iha aeroporto sira e ponto de entrada sira hamuto com o Ministério Saúde ho pilares relevante atu fo atenção basira atu assegura sira atu bele transporta sira bahia fatin karantina atu bele prevene transmissão bahia sira durante hal viagem ne dene mak importante i screening ne atu bele mos hare história serne então ba falei Dr. Nilton ita sena fatin atende itania
Timor Lansira que é mais estrangeiro sira bem mais a quarentena, hanesang uluk prepara aí hamba sira depois tratamento sira siluk. Sim, a husitania parte ba maluk sirne ita karantina ita nebe mak estado prepara maka ia tastolu no mos tibar. Ne fatin karantina nebe maka ita nia governo di Ministério Estado Ministério Saúde prepara. Ba ema hutu nebe mak mai ita tamai neba. Ba estrangeiro sira hutu ita tamai neba. Okay. E agora fatin ruane ita ia Fatin sirane agora ita ia. ita ia, okay. Mais ou menos se menahira mak agora ia karantina. Nia número claro né macau. Okay. Tama depois de semana kutuk ya grupo balu masai e depois de daí ita lá ia movimento. Okay. Ita lá ia mudança ia perbatasan lá loke nebe. Okay. Sei sai da hela. E atendimento é na rua, atendimento na fatin halo. Atendimento ita ia regular check up. Ba ita nia paciente maluk sini ia fatin karantina. Okay. Ita cada karantina ita ia mínimo ia pessoal saúde ida orua. Okay. Ini cada karantina e siramos halo regular check up. Regular check up ni sirhare basaida. Sirhare baia vina sintomas paciente maluk sira keisa ane e selok maka sirhalo hareba sinas vitais. Yeah. Inclui a tensão, não se tem temperatura. Estamos da labara que mas lá ia mas da rumah kita detecta ia sintomas. Nebe denemek durante nita halo. Horazam kata deneta tem que halo, além ita baseamos baia resultado laboratório. Sekari. Tapi graças a Deus agora ita sidau que wangira dois nem ita ia caso da rua, ita ne maluk sirne serviço na ba bela detecta. Mas depois tu agora te lá ia, se assintomático. Mas prosedura sini lawan faten. E kusliu maka ia semana tolu liba ma ia faten karantina ida ia atendimento ba ia ina isin rua nebe maka partus atau partus dan emos karek história mak karek ladundia mas beto ikus ita bele facilita duni ita lore duni atendimento ba inang isin rua nomos bebê lori baduni hospital nasional. Okay. Ini tadi ita atua ema iha karantina bahira iha keisa rumah. Ne atu den seda. Dan ema ita bolu dehang ita hare tambah iha klinika ita tu foti decisão ita tu hare ba iha diagnóstico kita tem que hare si história. História clínica nomos si ita bolu dehang físico kita tem sinais vitais mas kita pemi foti conclusão. E dan hatu até tedet kata dalam barak ita emane ni moras ni ita lihus história. Itu si ita ni keisa ne hatu dona sintomas. Okay. Depois de sintomas, ia de indicação halo tang hanesang tabolo de han textura nebe precisa, relevante, ita se halo baina ba. Ruane hamuto mas ita vem foti decisão ou foti conclusão e a termo é médico ita bolo de diagnóstico. E daí maka ninia essencial usi atividade de musik e karantina. Okay. Dabalai laboratório. O problema seria mak durante o laboratório masuro bahira halo teste. Usi parte técnico é um problema maka o ensaio está segura na fatin. Stock várias agentes. Mas ia durante ida né amil hasuru dificuldades rumah na mak tem que diangkat correm amil label hal teste. Ou aban label hal teste tambah máquina faila ou tambah buat channel sensitivo teve teste irane. Por exemplo, se a série mak la funciona mos máquina label funciona. Zelera mak ita haluhan la check ni temperatur lor hakere. Par karek failan rumah ita bele buka tuir file hena be. Sasan sana ita la tuir la right ni sasan kar. Mas ho COVID-19 nene hanesan lição boa tida para laboratório atu serviço mais organizado e hanoi um mecanismo onsa para tu hadia eficiência e laboratório tam durante ni ita serviço amostra ida ou rua
por exemplo, ita hala teste husi sentinel antes né ba mora sercelo com essa influenza, ita ni número teste ituang. Então ita hala tia depois ita fila ba uma número labar. Okay. Isso COVID-19 amostras mais barat. Então ita ne introduz automaticamente hanori uma equipa na bem serviço na ba atau buka mecanismo o insama organiza de dia serviço o insama coordena ho ida na bem ba foti sample o insama atau fofil fal resultado ba vigilância e a tempo barak não é se rebel toma decisão na bem próprio. Okay. Nebe hauni hanoi e usi laboratório precisa tan investe recursos humanos. Okay. E ne per nune ba oing sustentabilidade husi também hatene katak ba oing ne ita si halo teste bebek normalidade phone makne ita tem halo teste bebek e volume teste serviço se aumenta também é importante teves para tu capacita na fato ita nema para nune serviço la bele para ya dalam clara. E agora pessoal e laboratório na hira. Ia neba ia equipa rua equipa ida mak toma conta hoti amostra lalu ngatene ne número hira mas por volta de 30 ou 40 pessoas. E depois ir fahe halo jadwal per lorong balu mak foti lorong balu mak foti tambah COVID serviço ida reto si serviço laboratorium niam barak além de ser atende ba COVID-19 seramos alau ser ne serviço rotina na fatin balu ia departamento microbiologia lá na fatin ia RSL lá na fatin tamane maka ho COVID-19 ami ajusta o ensa para atula bele ha para fila falmo serviço rotina ser sel e a área teste e hanba ia emana em walo e técnico irene durante ne toma conta halo teste e depois ami hari resultado quando dia quando ami fosse resultado. Okay. E haba la senhora malu kita taka ia karik mensagem rumah ba itania telespectador sira liu itania comunidade sira be karik e família estrangeiro ia plano atau mai karik sira mesir tem que halo. Okay dia. Honoin kona ba mensagem ne be maka husi parte ami husi Ministério Saúde liu ba iha pilares 4 nia akar hatoba itaninia comunidade timorense sira hotu nebe mag iha railiur wanghira itabot sira plano atumai timor hahonoing itabot sira bele mai ila likatau tamba itabot sira makne wanghira itabot sira quando to na fatin itabot sira mai tem que ser mos tama ulu iha karantina obrigatório. Nebe wanghiri itabot sira plano atumai hahanoi itabot sira nebe makliliu mai usinação nebe afetado mas be se hare ho tempo ida agora da daukne ita hare kataka caso ne iha nação vizinho sira nebe makliliu iha Indonésia na mosia Portugal iha Austrália agora da daukne acontece caso ne sai maka se kari comunidade sira wanghiri me atumai dekliu hahanoi atude hatode dekliu prevene an lai hanaba wanghira quando caso ne menos ona hauna itabot ser plano atumai makne manteng na fati Timor Leste hanesang na nasaw na be makwang sedet makatutama husi parti porto aeroporto niya na mos ba iha maritma niya karakalkoy hototu teng sertuir kriteria o buat na be maka importantes na be mak decide ona husi OMS o Ministério Saúde at nune ita na fating manteng na fating itaninia critérios na bem importante honomos bahalo nomos tem que ser halo confinamento obrigatório ou auto de quarentena depende cada emai de ida nia pedido mai be buat ruane importante diliu sira na bem husi nação sira na bem afetado hakara kalakoi net tem que ser valio confinamento obrigatório para tu assegura sira durante a viagem to ia nava a tu equipa sira husi vigilância husi laboratório a tu bele serviço a tu bele atende imi hodu ne bele detecta cedo antes prevene do que ita tama baiha curativo. Okay, obrigado para senhora Marta. Ita tu continua mais bem tempo mak determina ita ita tempo separa que semana ita sekuliatan com a suntirane obrigado para Dr. Newton Moss do senhor Ismail Husi laboratório
Dia telespedor sira itania programa fokus de sangue de horas e Danielara. Hana se itatene itania estado itania governo continua halo vigilância. Estado de emergência agora se la ohela ita hintang quase semana da racing estado de emergência remata ia dia 4 de setembro. Nós precisamos kata agora dalam ia paciente positivo ida ia hela centro isolamento Vera Cruz. Te espera ia tempo bada kanone tenia paciente bele recupere fila fali hana sam paciente sercelo e significa ita desde bulan março luba até agora ita ia una paciente positivo ruanulo racing neng itania maluk timor al seri ia railara no mosia railiru kari kakara tama mai território timor tem que liusi prosedur stirana be governo estabelece tiona itania programa nedet ita se sur malo fali ia programa covid quarta-feira semanoing o tópico diferente. No credible. Acompanha o programa Focus. Focus Puso ou Focus Satan. Começa segunda-feira até sexta-feira. Tuku sia atau tuku senulo racing ida. Live via canal TVA. Saya inspiração para futuro.